O pessimismo tomou conta do mercado e os cavaleiros do apocalipse apareceram anunciando o fim do bull market. Queda de quase 25% em Bitcoin e as altcoins derretendo mais de 60%. Esse é um cenário assustador para a maioria das pessoas que estão em cripto, principalmente para os iniciantes. A pressão de venda do Bitcoin causada pelo governo alemão pode piorar esse cenário. E uma correção até os 48 mil dólares não pode ser descartada. E agora? É hora de vender? O Bitcoin morreu? Os 73 mil dólares do Bitcoin foi o topo desse ciclo de alta? Calma, compadre. Calma que no vídeo de hoje eu vou situar você em qual ponto do ciclo do mercado nós estamos vivendo. Tirar você um pouco do preço da tela e mostrar um quadro geral de onde nós estamos e para onde o mercado está se preparando para chegar. Mas, antes de dar todos os detalhes desse momento atual do mercado, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para sempre ser notificado quando tiver um conteúdo novo por aqui e, obviamente, deixar aquele likezão para o Piteira continuar fazendo esses conteúdos brabíssimos para você. Então, chega de lenga-lenga e bora para o que interessa. Se você é novo em cripto, esse vídeo é fundamental para você conhecer um dos conceitos mais importantes do mercado. Mas caso você já tenha mais tempo em cripto, olhar novamente para esse conceito vai te ajudar a sair um pouco do clima de medo e pessimismo e colocar as coisas na perspectiva correta. Então, o que é, afinal, esse tal de ciclo de mercado? Os ciclos de mercado em criptomoedas são caracterizados por padrões recorrentes de preços e sentimentos dos investidores ao longo do tempo, com a repetição desse padrão ao longo dos anos. A gente consegue perceber que de 4 em 4 anos o mercado reage de modo muito parecido diante de determinados eventos. Como você já deve ter ouvido, a história não se repete, mas ela rima. Em outras palavras, momentos de quedas e altas de preço seguem um padrão que pode ser identificado na história como momentos de euforia e medo extremo. Por isso, entender esse padrão é fundamental para conseguir comprar nos momentos de medo e baixa do mercado e vender em tempos de euforia e topos históricos de preço. Essa é uma das melhores formas de conseguir fazer muito dinheiro no mercado. Basicamente, os ciclos de mercado são definidos em 2 momentos e 4 fases: acumulação e alta, conhecido como bull market, e distribuição e baixa de preço, chamado de mercado de baixa. A fase de acumulação começa um pouco antes do halving e é quando o mercado sai da fase de bear market e os preços dos ativos estão em bons momentos de entrada. Esse é o melhor momento para comprar ativos e segurar até o final do ciclo. O período de alta do mercado fica mais evidente após o halving do Bitcoin. É o momento em que vemos acontecer os topos históricos tanto do Bitcoin como das altcoins. Isso causa uma euforia generalizada e a manada passa a acreditar em uma alta infinita. E é a partir disso que o mercado entra na fase de distribuição. Esse é o momento que os traders mais experientes realizam lucros e iniciam uma fase de profunda queda nos preços. Essa distribuição inaugura o bear market, o momento onde os preços derretem, formando os fundos de mercado, recomeçando todo o ciclo novamente. E como você pode ver nesse gráfico aqui, após o halving, o preço do Bitcoin busca alcançar o seu topo histórico. Logo após, o preço sofre uma queda brusca e depois inicia uma fase de equilíbrio para voltar à acumulação, retornar à fase de alta e buscar um novo topo histórico. Esse foi o padrão que o mercado seguiu nos últimos anos e que acredito que ainda repetirá por algum tempo. Mais importante do que entender esse ciclo é saber se localizar em qual momento nós estamos vivendo. E assim nós podemos ter uma bússola que pode orientar sobre qual é o momento de comprar e vender. Mas, antes de identificar em qual momento estamos do ciclo do mercado, eu quero aproveitar para falar que eu tenho um grupo 100% gratuito, onde eu envio diariamente uma análise do mercado em áudio para você acompanhar as movimentações de preço e os principais catalisadores do mercado. Essa é uma excelente maneira de acompanhar o ciclo do mercado bem de perto. E o link para você entrar no grupo está aqui na descrição. E além disso, se você tem o desejo de se tornar um lobo do Alpha Cripto e ter acesso à comunidade que mais coloca lucro no seu bolso do Brasil,
eu deixei um link na descrição para uma lista de espera onde você pode garantir a sua vaga quando eu abrir o carrinho novamente, que será no dia 5 de agosto, dia 5 do próximo mês. Então, voltando ao nosso assunto, esse ciclo completo tem duração de 4 anos. O espaço de tempo que acontece um halving e outro. Partindo desse ponto, o último halving aconteceu agora, no dia 19 de abril, marcando a fase em que o preço busca alcançar o seu topo histórico. Mas, como eu já citei, a história não se repete, mas ela rima. Isso significa que não acontece tudo igualzinho, mas que replica alguns movimentos de forma semelhante. A grande diferença desse ciclo para os anteriores é que o topo histórico do Bitcoin do último ciclo já foi ultrapassado em março desse ano por conta dos ETFs de Bitcoin que atraíram mais de 50 bilhões de dólares. Além disso, as altcoins ainda não conseguiram ganhar tração, fazendo com que a dominância do Bitcoin permaneça resistente, sem dar espaço para uma alt season. Mas para mostrar o padrão dos últimos ciclos, nós vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui que eu estou colocando para vocês da Glassnode. Aqui nós podemos ver como o preço do Bitcoin se comportou após o halving nos últimos anos e acompanhar o que está acontecendo neste momento. Para você conseguir visualizar melhor, eu vou mostrar o que aconteceu após cada halving. Em 2012, o preço andou de lado por um tempo e explodiu. Em 2016, o preço andou de lado por um tempo e explodiu. Em 2020, o preço andou de lado por um tempo e explodiu. Agora tente adivinhar o que está acontecendo nesse momento. Essa linha preta que vocês veem aqui mostra que nós estamos ainda andando de lado, próximo do momento em que o preço explode. Mas você pode estar pensando, meu Pete, mas o preço teve uma correção forte agora e o topo histórico já foi ultrapassado. Sim, dando um zoom no gráfico, a gente conseguiu agora quase 25%, mas eu estou mostrando para você o quadro geral, uma visão mais ampla, mais abrangente. Mesmo nos momentos em que o preço estava explodindo, também teve correção de preço. Olha o que aconteceu com o preço do Bitica enquanto buscava o topo histórico depois do halving de 2016. Aconteceram quedas de até 38%, mas o preço estava explodindo. Mas isso você só enxerga se sair um pouco do preço de tela e olhar como o ciclo como um todo. Minha intenção aqui é mostrar o plano geral, o contexto maior, e olhando apenas para esse gráfico de comparação dos últimos ciclos, não resta dúvida de que iremos para o mesmo caminho, para o mesmo rumo. O preço do Bitcoin vai explodir em algum momento desse ciclo que está apenas na metade. Em todos os outros ciclos, os topos históricos, tanto do Bitica quanto das altcoins, só foram alcançados após um ano depois do halving. E a gente está apenas a 3 meses do halving. E ainda nós temos muitos catalisadores pela frente para impulsionar os preços para o topo. E para isso acontecer, o mercado está dependendo de alguns catalisadores no contexto macroeconômico e internos do mercado cripto. Internamente, o Bitcoin está passando por uma fase ruim com a pressão de venda do governo alemão. E além disso, a restituição dos clientes da Mt. Gox, que está sendo realizada neste mês, também impactando, mas ainda é incerto o tamanho desse impacto. Por outro lado, não podemos ignorar o impacto que os ETFs do Bitcoin ainda terão nos próximos meses quando o cenário macroeconômico melhorar. No caso das altcoins, o ETF de Ethereum pode ser o pontapé inicial para a gente começar a ver uma descolada das altcoins em relação ao Bitcoin. Nós estamos prestes a ver o lançamento do ETF de Ethereum e isso tem grande potencial para impactar o preço, assim como foi com o Bitcoin, guardada as devidas proporções. Na macroeconomia também estamos vendo sinais de mudança com grande potencial para impulsionar o mercado cripto. A primeira delas é um corte na taxa de juros na economia americana. Esse ano o Banco Central Europeu e do Canadá fizeram cortes na sua taxa de juros, indicando uma mudança de tendência nos bancos centrais do mundo. E nesse momento o mercado está com uma expectativa alta para um primeiro corte na taxa de juros americanas em mais de 70%. Isso acontecendo, iremos ver a atração voltar para o mercado cripto e ver liquidez fluindo para as altcoins. Um outro ponto importante tem relação com a expansão monetária.
Desde 2017, todas as vezes que o Fed aumentou o número de dólares em circulação, isso liderou um aumento nos preços dos ativos cripto, como você pode ver nesse gráfico. E agora nós estamos vendo uma expansão monetária que tende a crescer devido a uma disputa nas eleições americanas que acontecerão agora em novembro. Além de tudo isso, o cenário regulatório das criptomoedas nos Estados Unidos está ficando cada vez mais favorável. E isso é, sem dúvida, algo que pode impulsionar o mercado no crescimento da adoção das criptos como uma forma de investimento. Então, recapitulando, observando o ciclo de mercado, nós vimos que o mercado tende a rimar de tempos em tempos e que nesse momento estamos em uma fase de lateralização antes dos preços explodirem. Ainda precisamos que dados macroeconômicos revertam essa tendência momentânea do mercado, mas nós já temos no horizonte alguns catalisadores importantes para acontecer nos próximos meses, como o corte na taxa de juros, expansão monetária, eleições americanas e flexibilidade na questão regulatória de cripto. Esse quadro geral forma um contexto muito positivo para que o ciclo volte a rimar, fazendo os preços explodirem até meados de 2025. Por isso, meu pitch, esse não é o momento de pessimismo e querer jogar a toalha para cima. Nós estamos apenas na metade do ciclo. Olhar para o curtíssimo prazo pode ser muito prejudicial nesse momento. E ter uma visão mais holística, mais ampla, ajuda a nos localizar melhor onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Quando a gente consegue ter essa visão, fica muito mais fácil de não entrar em pânico e agir como uma manada. É assim que grandes traders do mercado agem e fazem dinheiro. Um exemplo muito bom disso é do GCR, que é um negociador conhecido no ecossistema cripto e que ganhou muito dinheiro no ciclo passado. Em fevereiro de 2023, ele postou no Twitter que já havia montado a sua posição de Bitcoin em 2022, tendo comprado BTC a 16 e 18 mil dólares, e que pretendia vender apenas no final desse ciclo. Agora eu te pergunto, você acha que o GCR está preocupado com essa queda que nós tivemos agora? Eu tenho certeza que não. Isso só é possível porque o GCR aprendeu a dominar ciclo de mercado, identificou o fundo do preço do Bitica que aconteceu em 2022, depois do período de euforia e distribuição, e que está rodando apenas para vender no final desse ciclo e colocar muita grana no bolso, como sempre. É assim que faz grana em cripto e essa é a forma ideal de enxergar o mercado. Mesmo que o preço do Bitcoin tenha andado bastante, ainda existe muita simetria para quem está olhando o preço do Bitcoin em 120, 150, 180 mil dólares até o final desse ciclo. Sem falar em algumas altcoins que representam excelente assimetria com bons momentos de entrada nesse momento de correção. Esse é o segredo, meu compadre. Espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para a importância dos ciclos de mercado e que você consiga agir com mais confiança e tranquilidade, consciente do que está por vir. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever agora, ativa o sininho para o próximo vídeo e nunca se esqueça de que tudo que é feito nesse canal é para a honra e glória do brabo que está lá em cima, que se chama Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.